fariseu. Os fariseus, eles eram um grupo de judeus conhecedores e devotos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles eram conhecidos como doutores da lei, eles eram conhecidos como os religiosos, eles eram conhecidos como os santarrões, né? Aqueles homens bem religiosos, bem seguidores, bem fiel à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Bíblia fala que Simão, ele convida Jesus para a sua casa. Mas Simão, ele, como todo fariseu religioso, ele se comporta de uma forma diferente. Jesus, ele costumava chamar os fariseus de sepulcro caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Essa fala de Jesus você vai encontrar lá em Mateus capítulo 23. E Simão, ele convida Jesus para comer na casa dele. E a Bíblia fala que Jesus, ele aceita esse convite e vai até a casa de Simão. Eu preparei ali alguns tópicos, né, para falar sobre isso, para falar sobre essa mulher. O primeiro foi: Jesus foi convidado, mas não foi recebido. É diferente, né? De você ser convidado, mas não ser recebido. Então Simão, ele convida Jesus, mas ele não recebe Jesus. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Uma vez que eu fui convidada para uma festa, mas a dona era até um casamento, e a dona da festa, ela se fez que parecia que eu nem estava ali. Ou seja, eu fui convidada, mas não fui recebida. Eu fui convidada, mas não fui notada. Eu fui convidada, mas fui esquecida. E assim fez Simão, o fariseu. Jesus vai até a casa de Simão, senta à mesa, mas Simão não recebe como deveria receber Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele chega calado, e calado ele continua. Jesus, ele chega naquele lugar, ele está presente naquele lugar, mas ele não se manifesta. Ele permanece quieto, ele permanece calado. Do mesmo jeito que ele entrou calado, ele permanece quieto, ele permanece calado. Ele estava presente, mas ele não se manifestou naquele lugar. Jesus está presente não quer dizer que ele se manifeste. Porque existem alguns requisitos para que Jesus ele se manifeste em alguns ambientes. Jesus ele não se manifesta em ambientes em que há hipocrisia. Jesus ele não se manifesta em ambientes onde há contendas. Ele não se manifesta em ambientes onde há inveja. Ele não se manifesta em ambientes onde ninguém o adora, onde ninguém lhe reconhece. Ele está presente, mas ele não se manifesta como Deus em certos lugares. E Jesus ele continua lá, calado, quietinho. O fariseu não recebe Jesus como deveria. Mas Jesus ele não se incomoda com isso. Jesus ele não tem crise de identidade. Jesus ele não é aquele crente birrento que diz: ah, mas eu cheguei aqui, fulano não me recebeu, não falou comigo, eu não volto mais nessa igreja. Ah, eu cheguei aqui, fulano não me deu água, fulano não me recebeu como deveria, eu fui na igreja tal, na igreja X, e ninguém me recebeu, não volto mais lá.
ir até Jesus, já vá com algo preparado. Aquela mulher, ela quando viu, ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão, ela não pensou duas vezes em ir ao encontro de Jesus, em procurar Jesus. Ela sabia que não ia ser bem recebida, ela sabia que seria julgada, pois a Bíblia diz que ela era uma pecadora. E o título de pecadora para mulheres naquele tempo era para mulheres prostitutas, levianas. Então ela sabia que ela seria julgada, mas ela não se importou com isso. Ela preparou o que ela podia de melhor para levar para Jesus, para se encontrar com Jesus. Antes dela chegar lá, ela já tinha preparado algo para Jesus. Antes de você chegar na presença do Senhor, já traga algo preparado para Ele. Aleluia. Não espere chegar aqui para adorar Ele. Adore antes de chegar aqui. Já saia de casa adorando. Já saia de casa dizendo: Senhor, olha, hoje eu vou para o culto para te dar o meu melhor, a minha melhor adoração. Eu vou vestir a minha melhor roupa, o meu melhor calçado, porque é para te adorar, Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Ela já foi preparada. Ela já foi com o coração quebrantado. Sabe, às vezes a gente espera, né? O irmão do lado, o irmão que está do nosso lado, começar a glorificar, começar a pular, começar a falar em mistério, para a gente começar a falar também. Às vezes estamos dependentes do pregador, dependentes dos músicos, dependentes do irmão que está do lado, para poder começar a adorar. Mas não espere o seu irmão adorar primeiro. Busque primeiro. Aleluia. Adore primeiro para depois receber a unção redobrada que vem dos céus. Não espere o teu irmão adorar. Faça primeiro para Ele. Entregue primeiro para Ele. Aleluia. Foi isso que essa mulher fez. Ela adorou primeiro. E o que Simão não fez, que deveria ter feito, ela fez. Aleluia. Aquele que era religioso não recebeu Jesus, não fez nada por Jesus, mas uma mulher pecadora, ela vai ao encontro de Jesus e leva o seu melhor para ele. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Simão julgava, ela adorava. Glória a Deus. Glória. Enquanto Simão estava ali criticando o que aquela mulher estava fazendo, a Bíblia diz que ela vem por trás de Jesus e de imediato ela procura Jesus. Quando ela encontra, ela se lança aos pés de Jesus. Glória a Deus. Para adorar. E aí quando Simão vê essa cena, ele começa a falar consigo mesmo. A Bíblia diz que ele começa a falar com ele mesmo em seu pensamento e começa a julgar aquela mulher. E diz: se esta mulher, se este homem fosse um profeta mesmo, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Ele saberia que essa mulher ela é uma prostituta. E observe que Jesus ele estava calado o tempo todo. Ele estava na dele. Enquanto Simão não lhe oferecia água, ele estava quieto. Enquanto Simão não lavava os seus pés, ele estava quieto, ele estava calado. Ele estava lá no cantinho dele. Mas aí Simão começa a criticar aquela mulher que estava adorando a Jesus. E a Bíblia fala que ela chorava aos pés de Jesus e com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas enquanto Simão ele criticava, ela estava lá beijando
Simão julgava, ela estava lá chorando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Mas enquanto Simão criticava, ela estava lá ungindo os pés de Jesus com o perfume mais caro que tinha naquela época. Aleluia. Aleluia. Aquele perfume ele era tão valioso que ele valia 1 ano de trabalho para poder comprar. E ela estava ali derramando os pés de Jesus. E enquanto Simão criticava, ela adorava. Ela não estava nem aí para as críticas de Simão. Aleluia. Era ele julgando e ela adorando. Aleluia. Era ele julgando e ela chorando com seus pés. Glória a Deus. Era ele julgando e ela ungindo os seus pés. Aleluia. Aleluia. Existem muitos Simões. Aqui não tem nada. Só em outras igrejas por aí. Existem muitos Simões, né? Que nem faz e nem deixa ninguém fazer. Simão ele criticou porque ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Simão ele julgou aquela mulher porque ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Então quem não tem nada para oferecer faz o quê? Critica quem está fazendo. Aleluia. E muitas vezes, sabe, tem Simões por aí em algumas igrejas, aqui não, que critica quem está fazendo alguma coisa para Jesus. E para ele tudo está errado, tudo está feio. Ah, para que uma igreja maior? Ah, para que um culto bonito? Não é assim? Ah, para que uma farda tão cara? Ah, mas para que esse movimento no centro de oração? Mas quem critica é porque não faz nada. Aleluia. Nem faz, nem deixa ninguém fazer. Se você não faz, deixa o seu irmão fazer. Deixa ele adorar. Aleluia. Vá adorar com ele também. Vá trabalhar junto com ele. Glória a Deus. Vá fazer a obra junto com ele também. Aleluia. Não seja Simão nesta noite. Seja igual a esta mulher que se prostrou perante os pés do Senhor e o adorou com tudo que ela tinha de mais valor. Ei, glória a Deus. Aleluia. Deixa ela adorar, Simão. Glória. Não fale de quem está aos pés de Jesus. Observe que Jesus, como eu já falei, ele estava o tempo todo quietinho, o tempo todo calado. Ele não se manifestava. Mas aí Simão decide falar daquela mulher que estava aos pés de Jesus. Enquanto Simão estava mexendo com Jesus estava tudo certo. Jesus ele não se manifesta, Jesus ele não se movimenta, Jesus ele fica quieto, ele fica calado. Simão ele não dá água para Jesus, mas Jesus está lá calado. Simão ele não unge os pés de Jesus, mas Jesus está lá calado. Simão ele não dá hóstia para Jesus, mas Jesus está lá, só observando, ele está calado. Mas quando Simão decide mexer com a mulher que estava aos pés de Jesus, aí Jesus ele se manifesta. Aleluia. Aí Jesus ele reage. Aí Jesus ele levanta. Olha, Simão, enquanto tu estiver mexendo com Jesus, está tudo certo. Mas não mexe com quem está nos pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser criticar. Jesus ele te justifica. Não precisa você dizer. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher poderia até ter discutido com Simão, mas ela ficou adorando. A posição dela ali era para adorar ao Cristo, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E Simão ele decide ali criticar, falar de quem estava nos pés de Jesus. E se eu tivesse um conselho para dar aos irmãos, eu diria: não mexa com quem está nos pés de Jesus, porque quem está nos pés de Jesus é guardado, é
ungido, Aleluia. é renovado. Glória a Quem Deus. está aos pés de Jesus, Satanás não tem poder para tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa ela adorar, Senhor. Deixa ela adorar porque você não sabe o porquê ela está adorando dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Foi cantada aqui, né? Lembra de onde Deus te tirou pela vacina do Maracanã. Lembra de onde você veio. Glória a Deus. Então deixa ela adorar, Simão. Aleluia. Sabe de onde Deus a tirou. Aleluia. De onde Deus tirou seu irmão. Então deixa ela adorar, deixa ele adorar. Se ela estiver pulando, deixe ela pular, deixe ela cantar, deixe ele gritar. Aleluia. Glória a Deus. Forma do seu irmão adorar ao Senhor. Aleluia. Porque só ela sabe de onde Deus lhe tirou. Glória a Deus. Deixa adorar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Louvado é teu nome. Você não sabe. Essa mulher, esse homem que está nos pés de Jesus, você não sabe as orações dele pela madrugada. Aleluia. Você não sabe o que ele pede ao Senhor. Você não sabe o quanto eles ficam de joelhos. O que ele fala com Deus. Então não critique, deixe ele adorar. Glória a Deus. Adore você também. Entregue você também. Aleluia. Simão, ele não tinha nada para dar, mas aquela mulher, ela entregou tudo que ela tinha. A Bíblia fala que ela derrama um perfume valioso nos pés de Jesus. E ela unge os pés de Jesus. A Bíblia fala que ela chora aos pés de Jesus. Enxuga com seus cabelos. Ela faz seus cabelos de toalha. A Bíblia fala que aquela mulher ela beija os pés de Jesus sem cessar. Em todo tempo, em todo momento, ela estava ali beijando os pés de Jesus. Glória a Deus. Não deixe de estar aos pés de Jesus. Aleluia. Lembra do Marta e Maria? Lucas, capítulo 10. Marta, ela estava preocupada com muitos afazeres, com muitas coisas da casa. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu estás cansada, fadigada, muito, né, ocupada, com muitos afazeres. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Glória a Deus. Maria escolheu estar pertinho de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Muitas vezes a gente faz primeiro para nós, primeiro para o nosso bel prazer. A gente se preocupa mais com o que está fazendo doméstico e etc. E deixa Jesus para depois. Ah, não, eu vou arrumar a casa primeiro. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Ah, eu vou logo fazer isso, aquilo, lavar a roupa. Se der tempo, eu vou para a igreja. Faça primeiro para Jesus. E se der tempo, aí você lava a roupa. Aleluia. E Maria estava ali fazendo, escolheu a melhor parte, está nos pés de Jesus. E Jesus disse que aquilo não lhe seria tirado. O que é teu não pode ser tirado. Glória a O Deus. que vem de Cristo não pode ser tirado. Aleluia. Permanece aos pés de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está aos pés de Jesus recebe graça, recebe poder. Aleluia. Quem está aos pés de Jesus
está aos pés de Jesus, sabe, recebe graça, Aleluia. é nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. E Simão, ele não entendia, ele perdeu a oportunidade de adorar Jesus. Ele perdeu a oportunidade de servir Jesus. Eu acredito que Simão, ele convida Jesus não porque ele queria, sabe, a presença de Jesus pertinho dele. Eu acredito que Simão, ele convidou Jesus porque ele sabia que Jesus já estava bem famoso naquela área. Jesus já estava bem conhecido pelos seus milagres, pelos seus feitos. Antes disso, antes desse ocorrido, Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. E logo após esse ocorrido, a Bíblia diz que João Batista, ele manda 2 dos seus discípulos ir até Jesus para perguntar a Jesus se ele era o Cristo esperado. E os 2 discípulos chegam para Jesus e perguntam: olha, João Batista nos mandou aqui para saber se você é o Cristo esperado ou se temos que esperar outro. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus começa a fazer vários milagres. Jesus, ele faz coxo andar. Jesus, ele faz cego enxergar. Jesus, ele faz surdo ouvir. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz: vá lá até João Batista e diga para eles o que você viu e o que você ouviu. Glória a Deus. Aleluia. Então a fama de Jesus já estava espalhada. Todos já sabiam dos feitos que Jesus estava fazendo, dos milagres que Jesus já tinha feito. E Simão disse: eu quero ele na minha casa, mas não porque ele queria adorar, não porque ele queria Jesus perto, mas ele queria se aproveitar da imagem de Jesus. Ele queria se aproveitar da fama de Jesus, do status de Jesus. Ele queria dizer: olha, eu trouxe aqui, sabe, para minha casa, esse homem aí que está fazendo milagre. Ele queria que todos vissem que tinha alguém importante na casa dele. Então ele só queria se aproveitar da imagem de Jesus, dos status de Jesus. Mas aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão, imediatamente ela vai ao encontro dele. Glória a Deus. E faz o que Simão deveria ter feito. E perdeu a oportunidade de fazer. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus, quando ele começa ali a falar para si mesmo, né? Ele esqueceu que Jesus, ele lê pensamentos, que ele é onisciente. Ele não sabia nem imaginar o que Jesus tinha ouvido. E Jesus, ele repreende ali Simão com uma parábola. Jesus, ele gostava muito de falar em parábolas, porque era uma forma mais de entender melhor as coisas que ele falava. Então Jesus, ele conversa com Simão ali, mostra para Simão. Ele repreende Simão com uma parábola e diz: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E Simão: diga, mestre. Se sentindo? Não, todo religioso. Diga, mestre. Aí ele disse: um certo credor, Jesus fala, um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 em dinheiro e o outro lhe devia 50. Mas não tendo esses devedores como pagar, ele perdoa ambos. Agora me responde uma coisa, Simão. Quem tu achas a quem esse homem mais amou? E aí Simão responde para Jesus: eu tenho por certo que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz para ele: disseste bem, Simão. Justamente. Porque a quem muito ama, muito é amado. Aleluia. A quem muito ama, muito é perdoado. Mas a quem pouco ama, pouco é perdoado. Glória a E Deus. Jesus, ele dá uma tapa ali, Simão, na cara do fariseu. E mostra para ele o que é amor, o que é perdão. Glória a Deus.
religioso, ele seguia as leis da Torá, mas o seu coração era distante das coisas de Deus. Os fariseus, eles eram anticristãos, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo que viria, o da profecia. Então Jesus ensina ali para ele como se deve amar. Aleluia. Era como se ele dissesse: olha, Simão, tá vendo essa mulher aqui? Ela não pegou muito, mas ela amou também, na mesma quantidade. E por ela ter amado tanto, os seus muitos pecados serão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele perdoa pecados. Aleluia. Jesus, ele ainda continua perdoando o pecado, basta você se arrepender deles. Aleluia. E ele perdoa o seu pecado. Glória a Deus. E Jesus diz para ele: olha, vês tu esta mulher, Simão? Olha para ela agora. E Jesus, ele direciona a Simão a olhar para aquela mulher com um olhar agora diferente. Simão agora teria que olhar para aquela mulher como Jesus olha. Simão agora tinha que olhar para aquela mulher com o mesmo amor que Jesus olhou. Porque ele diz para Simão: olha, vês tu esta mulher, Simão? Glória a Deus. Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os meus pés. E essa, desde que chegou, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Eu entrei em tua casa, Simão, mas tu não me deste ósculo, tu não me deste beijo, não me recebesse. Mas essa, desde que chegou, ela não tem cessado de beijar os meus pés. Aleluia. Eu entrei em tua casa, Simão, mas tu não ungiste os meus pés. E essa pegou o seu perfume mais valioso e derramou sobre meus pés. Ah, Senhor, se tu soubesse, glória a Jesus. Se tu soubesse o quanto é importante estar aos pés de Jesus, Simão, tu não estarias julgando esta mulher. Glória a Deus. Ah, Senhor, se tu soubesse a importância que Jesus dá para quem está aos seus pés, Senhor, tu teria feito o mesmo que essa mulher fez, Senhor. Aleluia. E Simão, ele observa aqui, vê tudo que Jesus falou, toda aquela cena que aconteceu ali. Eu acredito que ele ficou sem chão. Eu acredito que ele preferia ter um buraco perto dele para ele se jogar. Porque o que era para ele fazer, ele não fez. Foi necessário vir uma pecadora e fazer o que ele deveria ter feito. Será que estamos esperando alguém fazer no nosso lugar? Aleluia. Será que estamos esperando o nosso vizinho fazer primeiro, ir na frente e fazer no nosso lugar? Se você está na presença de Deus, é para adorar, é para estar aos pés dele, é para buscar ele. Se você está na casa do Senhor, você veio aqui, foi para adorar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele ensina Simão a perdoar. Ele mostra naquela parábola e ensina a Simão como se deve perdoar. Aleluia. Sabe, os muitos pecados daquela mulher foram perdoados por Jesus. E quem se achava o santo digno
Jesus ensina para Simão como se deve perdoar. Aleluia. Talvez você tenha feito algo para alguém, tenha magoado alguém, até mesmo sem você perceber. Peça perdão ao seu irmão. Porque às vezes a gente fala palavras que magoam. E o seu irmão saiu magoado, mas você nem percebeu que magoou ele. Paulo, ele dizia, em Romanos capítulo 7, ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal, quando ele menos esperava, ele já tinha feito. E muitas vezes não é nem a nossa intenção de machucar, mas machucamos mesmo sem perceber. Aleluia. Então, mesmo que você nem imagine que fez algo para alguém, peça perdão. Talvez essa pessoa esteja magoada com você e você nem sabe. Peça perdão. Aleluia. E serás perdoado. Também. Glória a Assim Deus. como essa mulher foi perdoada dos seus muitos pecados. Amém. Certa vez Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz para Pedro: Pedro diz 7 vezes, Senhor. E Jesus diz para Pedro: eu não digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Aleluia. Jesus estava dizendo para Pedro: não é só 7 vezes não, Pedro, é 70 vezes 7. Toda vez que ele pecar contra ti, perdoe novamente. Aleluia. Senhor, mas eu já perdoei e ele continua me magoando de novo. Perdoe de novo. É 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. Se você não perdoar, você também não será digno do perdão de Cristo. Glória a Deus. Com a mesma medida que tu perdoares, serás perdoado também. Glória a Deus. E Jesus ensina a Simão como é que se perdoa. Jesus ensina a Simão: olha, está vendo esta mulher aqui? Os seus muitos pecados já foram perdoados. E o interessante é que no versículo 48, Jesus diz: e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E no versículo 49, ele diz: os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Os que estavam ali nem entendiam ainda quem era Jesus. Eles não tinham a mínima ideia que Jesus era o Cristo. Ele não tinha a mínima ideia que Jesus tinha poder para perdoar pecado. Aleluia! Eles estavam ali dispersos, eles só queriam se beneficiar da presença de Jesus. Mas no meio de tanta hipocrisia estava lá uma mulher pecadora. Não conhecia as leis, não conhecia a Torá, mas estava ali sedenta, buscando Glória a o Deus. perdão daquele que veio perdoar